Olá, você mulher que gostaria de morar no exterior, ou então você já mora no exterior, eu vou te convidar a fazer junto comigo uma pausa na sua navegação, porque neste vídeo eu vou falar de dinheiro, imigração e relacionamento. Eu vou aqui destacar a importância e a necessidade de você que mora no exterior ou você que gostaria de morar no exterior, a importância e a necessidade de você conversar sobre dinheiro com o seu parceiro, seja ele aí gringo ou então brasileiro. Então vale muito a pena você ficar comigo até o final deste vídeo. Antes, eu gostaria de ressaltar, se você não assistiu o meu vídeo anterior, eu gostaria aí que você assistisse e aí você voltasse aqui e continuasse, porque este vídeo é um complemento do vídeo anterior e é um complemento direcionado para mulher que gostaria de morar no exterior ou então que já mora e que é aí, né, tem um relacionamento com um brasileiro ou com um gringo. E eu decidi fazer aí esse parênteses, esse adendo por causa da minha experiência clínica. Então eu vou fazer aqui uma pausa, tá, para você entender da onde que eu tô vindo e aí a gente continua o tópico, ok? Então vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou Thalita, eu sou psicóloga e eu me apresento aí nas redes sociais como psicóloga dos gringos, porque eu atendo exclusivamente clientes estrangeiros. Até a gravação desse vídeo, eu já atendi aí clientes de 21 nacionalidades diferentes. E muitos dos meus clientes, né, ou eles são aí, desculpa, ou eles são casados com pessoas de nacionalidades iguais. Então, por exemplo, um italiano casado com um italiano. Ou então, eles são casados ou têm relacionamento com pessoas de nacionalidades diferentes. Então, vamos supor. Desculpa, gente. Italiano casado com, sei lá, colombiana. E o que que acontece? Muitos desses clientes, ou eles vivem no país de das pessoas, então vamos supor, o italiano casado com a colombiana que vive na Itália. Ou então eles moram em países diferentes para as duas pessoas. Então, sei lá, um australiano casado com uma neozelandesa que mora na Singapura. E, infelizmente, gente, eu já tive atendimentos, atendi muitas mulheres que sofreram, foram vítimas, sofreram aí com o abuso econômico, o abuso familiar. E na minha experiência, o que eu observei é que quando a mulher mora, né, fora do país de origem dela, o abuso econômico, o abuso familiar tem um efeito assim devastador, é extremamente difícil, é muito mais difícil dela sair daquele relacionamento abusivo, daquela violência familiar, porque ela está ali no exterior. Então, assim, por isso que eu decidi fazer esse adendo, né? Fazer aí esse vídeo específico para o público feminino que quer morar no exterior, né? Ou então que já mora no exterior, que é casado com brasileiro, casada com brasileiro e mora no exterior, ou então casada com um gringo e mora no exterior. Isso vem assim da minha experiência. Ok? É por isso esse vídeo aí é para você. Mas, como eu falei, ele é aí um complemento. Então, eu vou é, te indicar o vídeo que eu postei anteriormente. Eu vou colocar ele aqui na descrição. E tem um outro vídeo que eu gravei também no início do meu canal sobre segurança, dica de segurança, um trem assim, dica de segurança para morar no exterior. Eu vou colocar os dois vídeos aqui na descrição que eu recomendo aí você assistir. Então vamos lá, gente. No vídeo anterior eu falei,
né, da importância, da necessidade, né, de você comunicar, de você ter uma conversa constante sobre dinheiro, sobre finança com o seu parceiro. Isso daí é uma forma de você nutrir um relacionamento saudável, é uma forma aí de você cuidar da sua saúde mental e é também uma forma aí de você se proteger contra o abuso econômico. E essa necessidade, essa importância aumenta muito mais, né, quando você, mulher, mora no exterior e tem aí um relacionamento com um gringo, por exemplo. Porque por mais que, né, a maioria das culturas, né, ou a grande parte, digamos assim, eu não tenho aqui nenhum dado estatístico, mas enfim, por mais que a gente use o dinheiro, né, o dinheiro ele vai ter sim um valor diferente para as culturas. E eu meio que aprendi isso na prática, com a minha prática clínica. Então, por exemplo, para a cultura alemã, existe aí uma preocupação muito intensa, muito, não vou falar excessiva, mas ok, uma preocupação excessiva com a aposentadoria. A cultura sudanesa do Sudão e eu vou falar meio que também da cultura sul-africana. Existe aí essa noção de que você é um bom filho, ou então você é uma boa filha, você tem aí uma boa moral a partir do momento que você ajuda financeiramente a sua família. E eu tô falando aqui família, eu não tô falando pai, mãe, irmão, irmã. Eu tô falando aqui tio, primo, filho do primo, primo de segundo grau. Então, assim, existe aí essa, né, meio que cultural aí, que se você tem, você tá aí no ambiente familiar, se você tem uma condição financeira melhor, você tem sim que ajudar aí a parentada. É, a cultura escocesa, é bem interessante porque a cultura escocesa não existe essa expectativa de que você tem que ajudar aí a sua família financeiramente. Não tem aí esse interesse, não tem essa expectativa. Na Índia, né, ou então subculturas da Índia, digamos assim, existe o dote, né? O dote aí é um elemento muito importante aí em determinadas subculturas da Índia. E também a ideia de que o homem, né, ele é o responsável financeiro pelo gerenciamento ali do dinheiro. É o homem que tem que gerenciar o financeiro da casa. É, um outro aspecto aí, um outro valor, né, um aspecto cultural do dinheiro aí, que é bem interessante, que é diferente aí de outras culturas, é que na China, por exemplo, o dinheiro ele vai ter meio que um efeito circular, né? Ele vai do pai, né, dos pais, e se principalmente, né, os pais tiverem o filho homem, né, o dinheiro volta, o dinheiro do filho volta ali para o cuidado dos pais. E assim vai. Já na Austrália, se a gente fosse aí ilustrar, o dinheiro ele tem aí um efeito, né, linear, né? Vai do avô, pai, filho e filho do filho. Não tem essa coisa de voltar para cuidar dos pais igual aí existente na cultura chinesa. Então, assim, olha, eu só citei aqui alguns exemplos, né, sobre aspectos culturais do dinheiro em culturas diferentes. Então, assim, você que é casada aí com um gringo, com um estrangeiro, conversar sobre dinheiro, sobre finança com o seu parceiro é uma forma de você conhecer sobre a cultura
altura do seu parceiro, né? É uma forma aí, obviamente, de você aumentar a intimidade que você tem com o seu parceiro. Eu tô aqui destacando, né? Se você aí reparar, no vídeo anterior, em todos os vídeos, eu tô sempre falando aí mais direcionado à mulher, porque até o momento, na minha experiência, eu nunca atendi um homem que sofreu abuso econômico, tá? Então, assim, por isso que eu tô sempre focando na mulher, né? Assim, tentando aí chamar a atenção da mulher. Por isso que eu tô sempre falando parceiro no masculino, tá? Então, enfim, quando a mulher que mora no exterior, ela sofre um abuso econômico, gente, é muito difícil ela sair de um relacionamento. Pensa comigo aí, ela tá num país diferente, provavelmente com uma língua diferente, leis diferentes, o contato dela ali, né, é reduzido. Então, assim, às vezes acontece muito da mulher, ela tá no país ali, estrangeiro, é, e a legalidade dela naquele país tá dependente do parceiro, tá dependente ali do marido. Então vamos supor que um italiano casado com uma colombiana. A colombiana tá na Itália e ela tá na Itália. O status dela de legalidade está associado ao relacionamento dela, né? Talvez, né, isso assim, também é bem comum, eu já vi muito, a mulher, ela tá sofrendo ali o abuso econômico, o abuso familiar naquele relacionamento, no estrangeiro, e ela não tem ali conhecimento de onde e como ela pode buscar ajuda, né? Isso é muito comum, às vezes a ajuda existe igual na Austrália, dependendo aí do país, do estado, existe sim meios legais de você obter ajuda, mesmo tendo aí um visto temporário, mas às vezes ou por conta aí do, da falta do acesso financeiro, ou por conta aí da questão do idioma, por uma série de coisas, a mulher ela não tem ali conhecimento dos direitos legais dela e do que existe para ajudar a condição dela. E, gente, quando tem criança, quando tem filho envolvido, né, e a mulher tá ali num relacionamento onde há um abuso econômico, gente, fica muito mais complicado, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Tem países que, por exemplo, eles vão dar a prioridade sempre ao pai. E aí, vamos supor, se a mulher tá no país do parceiro, né? E ela tem um filho com esse parceiro e ela sofre ali um abuso econômico, um abuso familiar. Para ela sair do país e levar o filho, ela vai ter que pedir permissão para o marido. E o país ali, né, do parceiro pode negar essa permissão ou pode dificultar. E isso, obviamente, né, traz uma série de questões, inclusive gastos financeiros, né, que a mulher vai ter que ter ali. Então, isso é bem complicado. Existe também, né, aquela questão, né, de que da mulher imigrante, se ela voltar para o país de origem, é meio que vergonhoso, é meio que é, perdeu algo, né? Então existe aí também essa noção, essa ideia, né, de que se a mulher saiu para tentar a vida no exterior, voltou para o país de origem, voltou para o Brasil, então ela aí não deu conta, ela perdeu. Existe aí esse elemento da vergonha. Então tem uma série de coisas, né, que vão dificultar a mulher, né, a sair do relacionamento quando ela passa aí por um abuso econômico. Então, se você, né,
conheceu o seu parceiro, seu marido no Brasil e vocês decidiram aí tentar a vida no exterior, ou então se você tá no exterior, conheceu o seu marido gringo ou brasileiro no exterior, você tem sim, gente, desculpa, você tem sim que conversar sobre dinheiro com o seu parceiro, né? Existe em várias culturas, principalmente aí nos países em desenvolvimento, essa ideia de que quando você sai do país de origem para tentar a vida fora, você automaticamente fica rico ou fica numa condição financeira boa. E você tem que conversar com seu parceiro. Existe aí, né, a expectativa dele, da sua família ou da família dele, de que vocês têm que mandar dinheiro pro Brasil, né? Existe esse desejo dele ou esse desejo da família dele, da sua família, de que vocês aí têm que mandar dinheiro para o Brasil. Gente, tem situação, né, que o homem, ele pega o dinheiro, né, dele, ele pega o dinheiro da esposa e manda para a família dele sem o conhecimento ou sem o consentimento da esposa. E isso é um exemplo de abuso econômico, de violência familiar, gente. Então, você que saiu do Brasil para morar fora, você que mora no exterior com brasileiro ou mora no exterior com gringo, você tem que conversar sobre dinheiro. Principalmente se você aí tá num relacionamento com um gringo e você vai morar no país dele, né? Você tem que conversar com ele sobre isso, e ter uma conversa assim muito clara, muito objetiva, porque você não vai chegar no país, né, e vai trabalhar na sua área, né? Para você ali obter a licença para trabalhar legalmente naquele país que está te acolhendo, isso vai aí demorar um tempo, porque você, dependendo aí do país, você tem que passar por uma série de processos burocráticos até que você consiga a licença para trabalhar naquele país. E aí? Você vai precisar de um suporte financeiro. O seu parceiro vai estar disposto a isso, né? Como que ele se sente com relação a isso, né? Como é que é? Qual que é? Como é que é esse suporte que você vai ter nesse período? Então, esse tipo de coisa precisa sim ser discutido. É muito comum também, né, da pessoa sair do país de origem, ir para o país estrangeiro e trabalhar aí fora da educação formal, fora da área dele. Então, por exemplo, é muito comum, né? A pessoa vai para os Estados Unidos, vai trabalhar na área da limpeza, ou então vai trabalhar né, como motorista na área do transporte, ou então a pessoa vai para a Europa, vai trabalhar aí como babá, vai trabalhar aí né, em hotel como camareira, vai trabalhar, né, como garçom, garçonete. E aí, né, é muito comum, você vai trabalhar, né, vai fazer sua vida, ganhar seu dinheiro. E aí, durante o período que você tá lá no exterior, você vai e conhece, né, o seu parceiro, né, o amor da sua vida, seja ele brasileiro, seja ele gringo, né? E aí, com o passar do tempo, né, você vai ter aí oportunidade de voltar pro mercado de trabalho da sua área. Então, vamos pegar aqui um exemplo. É uma pessoa que formou em geografia e foi morar, sei lá, foi morar, sei lá, na Escócia, na Irlanda, foi trabalhar aí como babá, como camareira e conheceu alguém e aí aos poucos foi, né, tentando aí trabalhar na área dela. Quando você,
né, consegue um emprego na sua área, até você conseguir, né, isso vai demorar um tempo. E quando você consegue, você não vai conseguir, né, lá no topo. Você vai começar do começo, né? Vai ter aí um desequilíbrio, né, de poder. E como que o seu parceiro se sente com relação a isso, né? Às vezes você vai ter que fazer um investimento para você poder tentar voltar à sua área de trabalho. Então vamos pegar aqui o exemplo de novo, né? A pessoa, a mulher que formou em geografia e foi trabalhar aí como babá na, na Europa, que eu falei, né? Na Europa. E ficou algum período, alguns anos, sem trabalhar na área dela. Então, assim, talvez essa pessoa vai ter que fazer algum curso para poder aí se atualizar, vai ter que fazer um investimento financeiro, um investimento de tempo para atualizar e depois tentar aí o mercado de trabalho na área dela. E como é que o parceiro vai dar o suporte com relação a isso? Como é que o parceiro se sente com relação a isso? Como é que é esse planejamento? Porque isso, gente, essa mudança aí de carreira, né, no exterior, tem sim um impacto muito grande nas finanças, né? Então, isso precisa sim ser discutido. Enfim, esses foram aí os pontos que eu queria destacar, né? Mais direcionado para as mulheres aí que moram no exterior, tá? Que infelizmente eu vejo que é muito difícil, é muito devastador, como eu já falei antes. A mulher que mora no exterior e sair, né, de um relacionamento abusivo, de um abuso econômico, né? É assim, é muito comum, tá, gente? E isso assim, independente aí da formação, independente da experiência, a mulher ela fica muito sujeita a isso. Então, por isso que eu queria fazer aí esse parênteses. Peço desculpas a tosse, tá, gente? Vou beber uma água aqui. Peço desculpas. Não, não sei editar, então por isso que tá assim. Eu gostaria de pedir aí se você gostou do vídeo, se a tosse não te incomodou, me ajuda a divulgar essa informação, mande esse vídeo aí para sua amiga, sua irmã, sua prima, sua tia, sua cunhada, sua querida que mora no exterior ou então que tem desejo aí de morar no exterior, me ajuda aí a divulgar essa informação que é muito importante. E fique atento que o próximo vídeo eu vou falar, eu vou tentar explicar, né, de uma forma mais simples, sem tosse, o que que é o abuso econômico, tá? Então, até a próxima pausa. Muitíssimo obrigada por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Até mais. Tchau!